verdade, 4 mini cursos gratuitos que vocês aprendem a desenhar ele aqui do zero. Então vamos lá. Hoje a gente vai aprender a desenhar qualquer coisa utilizando o método Grid. Olá gente, tudo bem? Eu sou o Diego Souto, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na verdade, é um vídeo, né? Tô me acostumando ainda com esse formato aqui do YouTube. Já se inscreve para trazer mais conteúdo gratuito para vocês. Então vamos lá. Hoje a gente vai aprender a desenhar qualquer coisa utilizando o método Grid. Mas antes disso, caso vocês queiram baixar o material, eu deixei uma apostila para vocês, grátis também no QR Code abaixo, com literalmente centenas e centenas de exercícios que eu vou utilizar que eu utilizo nas aulas, nos cursos, na Udemy, e também vou utilizar aqui no YouTube. Caso vocês queiram baixar ela também, já está disponível. É só você clicar no QR Code, apontar a câmera para o QR Code ou clicar no link na descrição. Então vamos lá. Antes disso eu quero conversar um pouquinho sobre o método Grid. Muita gente vai dizer que desenhar de verdade não é que utiliza o Grid. Se você quiser aprender a desenhar esse personagem que eu chamo de Big Eye Olhudo, também no link na descrição tem um curso, na verdade 4 mini cursos gratuitos que vocês aprendem a desenhar ele aqui do zero. Ou outras coisas, qualquer coisa você pode utilizar também, que eu acabo ensinando vários e vários métodos. Mas especificamente esse personagem, eu expliquei a vocês como desenhar ele do zero, também é fazer o método Transfer. Só que aqui eu estou utilizando ele para explicar a vocês como utilizar o método Grid. É um método que tem bastante preconceito sobre ele, mas o que eu diria para vocês é, não escutem críticas construtivas de quem nunca construiu nada. O Grid é sim um método profissional. Claro que se você aprender a desenhar somente com ele, você fica muito limitado, isso é uma verdade. Mas se você está iniciando, se tem dificuldade no desenho, começa por ele. Começa pelo aquilo que te ajuda, que te motiva a desenhar, a continuar cada vez mais. Sempre vou repetir isso. Não escuta críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Na indústria, no trabalho, no modo geral, no mercado de trabalho, você vê muita gente utilizando holográfico, projetor holográfico, método Grid para fazer trabalhos incríveis. Então isso é besteira. Tá aprendendo a desenhar? Não sabe do nada? Utiliza o Grid sem medo. E com o tempo você vai estudando outras técnicas. Técnicas de proporção, como fazer esboço, estudar as unidades de medidas básicas, luz e sombra. Tudo é com o tempo. Não se cobrem tanto. Então vamos lá. Como eu falei, eu já deixei aqui para vocês disponíveis esse material para vocês baixarem, fazer o download dele. Agora, digamos que você não tem impressora, que você não quer imprimir, você quer construir ele do zero. A dica é, você vai utilizar a régua. Preste bastante atenção. Cada quadrado desse tem que ser perfeitamente igual. O que quer dizer isso? Se você utilizar um quadrado de 1 centímetro, você tem que colocar 1 centímetro em cada parte do quadrado. Um quadrado é composto por 4 partes iguais. Então, um erro bem assim, bem grotesco, bem iniciante, que é perfeitamente normal você errar, não tem problema, é você não utilizar régua, não deixar os quadradinhos perfeitamente iguais. Tenha isso em mente. Perceba, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados. 1, 2, 3, 4 quadrados. E aqui ele ficou pela metade. Por que eu deixei isso aqui pela metade? Vocês podem, quando for muito início, deixar ele perfeitamente igual. Mas com o tempo você vai ver, eu comecei a fazer com tantos quadrados e não consegui encaixar no final. Tudo bem, você vai fazer 1/3 do quadrado, 2/3 do quadrado, dividir ele pela metade também. Você tem que pegar uma medida que você consiga replicar de uma forma exata. Esse daqui, perceba, ó, 1, 2, 3. Aqui eu coloquei 1. Então, nesse finalzinho aqui do Grid, eu coloquei uma medida equivalente a 1/3 do meu quadrado inteiro. Digo, não estou entendendo. Para simplificar, faz, então, só quadrados iguais. O que eu quero dizer é o seguinte. No método Grid, essa parte, esse quadrado aqui, ó, essa parte tem que ser igual a essa, a essa, a essa. Entendeu? O quadrado tem que estar perfeitamente igual. Tanto esse aqui maior, para iniciantes, quanto esses pequenos. Se você já tiver um pouquinho mais de prática, aqui você vai poder colocar uma sobreposição do quadrado. Não vai precisar ser um quadrado inteiro, mas utilize sempre unidade de medidas. Esse tamanho aqui equivale a quanto de um quadrado completo? No meu caso, equivale a 1/3. Se eu pegar esse quadrado aqui e dividir por 3, eu vou ter ele. É algo que parece um pouquinho complicado no início, mas na prática vocês vão entender. A dica é, fazendo ele tudo igual, não pode estar diferente, porque se tiver diferente, vocês não vão conseguir entender perfeitamente, nem replicar a imagem com exatidão. Outra dica que eu dou bastante interessante é o seguinte, tá vendo o método Grid aqui? Eu enumerei as colunas, as linhas
e as colunas. Aqui nas linhas a gente tem A, B, C e D. Perdão, nas colunas, né? Coluna A na reta, coluna B, coluna C, coluna D. Agora nas linhas, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E linha 5 também, por mais que esse quadrado não esteja completo, que ele equivale a 1/3 do quadrado completo. Então vamos lá. Como é que eu faço para replicar o grid? Vocês vão escolher um quadrado. Pode ser esse, qualquer um. Eu geralmente aconselho a pegar linha 1, coluna A, para facilitar. Só que é o seguinte, não é simplesmente você olhar e fazer, é você já ir trabalhando uma noção de espaços positivos e negativos. Como assim, digo? Quando eu vou pegar aqui, vou criar uma nova camada, vou pegar a cor preta, pronto. O que é o espaço positivo e negativo? O espaço positivo é esse daqui, ó. É o que a gente fecha no nosso grid. Ele tá aqui, ó. Ele tá fechado. O espaço negativo é que não tem nada nele. Então, todo esse espaço. O segredo é, tente observar o espaço negativo na sua referência. Então, eu vou vir aqui, ó. Tentar fazer isso. Eu tô começando pela linha 1, coluna A. Eu percebi que eu coloquei um pouquinho mais para cima. Não tem problema. Não precisa ser exatamente igual. Lembre-se o seguinte. No grid, claro que a gente sempre busca ser perfeitamente igual à imagem de referência. Só que lembre-se o seguinte, você está iniciando, você está aprendendo, você está estudando, você não pode se cobrar tanto aquele complexo de perfeição exagerado. Curta o processo, entenda que esse estudo não é para você ter um resultado final bonito, lindo, é para você entender o processo, como funciona a lógica. Se às vezes você faz algo, eu sempre falo isso para os alunos, estou fazendo um projeto, ele saiu lindo e você não aprendeu nada, então é uma aula perdida. Você não está aprendendo. Aqui vocês têm que ter noção disso. Não é para se preocupar com o resultado final. Com o tempo e prática, tudo vai se aperfeiçoando, ficando melhor. Mas de início, não se preocupem com isso. Então vamos lá. Eu vou continuar. Agora eu vou vir para linha 1, coluna B. E vou observar o espaço aqui, ó, negativo. Eu tenho esse espaço aqui, ó, negativo. Pronto, olha só. Eu tenho esse espaço aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, vou dar continuidade e vim. Algo bastante interessante também é o seguinte, é você conectar pontos. Como assim, Diego, conectar pontos? Perceba, vou apagar essa parte. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto. Eu posso analisar o seguinte, que vim aqui nesse ponto, olha só. E aqui eu tenho esse outro ponto. Vou e conecto. Eu posso fazer isso, conectar pontos. Além de utilizar a técnica dos espaços negativos e positivos, que é o positivo onde tem o desenho e o negativo onde não tem o desenho, eu posso fazer isso também. Claro que esses quadradinhos aqui da minha assistência tá me ajudando também a ter uma percepção mais completa de onde estão os... Eu vou vir aqui em tela, vou desabilitar minha guia de desenho, pronto. Agora já não tá aparecendo mais. Porque quanto mais quadradinhos menores tiverem no grid, isso já é uma dica, quanto mais quadradinhos tiver, mais preciso você vai conseguir fazer a sua figura. Como que a gente tem uma figura bastante simples, não tem problema. Então eu venho, ó, coloco, vou observando e fazendo. Precisa ficar perfeitamente igual, como eu expliquei para vocês? Não precisa. Vou vir aqui para baixo. Agora, aí vocês escolhem. Eu quero terminar primeiro essa coluna, o primeiro todo, esse lado, aí vai depender muito de você. Eu quero terminar, Diego, primeiro a coluna 1. Fica a critério. Eu posso observar também os pontinhos aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu venho, tenho outro ponto, afasto, coloco só mais um pouquinho. Aqui, o meu ponto, ele tá bastante grudado nessa parte, né? Quando eu observo aqui, eu tô observando nesse momento só distâncias. Eu estou olhando para o grid e observando distâncias. E estou colocando pontos para que eu venha depois e os conecte. Olha só. Estou vindo só conectando. Depois eu posso melhorar. Ó. Percebi que aqui nesse espaço negativo não está tão redondo. Então eu apago.
seja com grafite ou a técnica que você estiver utilizando, você pode fazer isso. Aí eu vou observar, esse espaço negativo ficou semelhante a esse outro? Tá ou não? Então aí vocês vão ajeitando até vocês verem, perceberem que ficou mais, como eu diria, similar ao que vocês desejam. Nesse daqui, vamos ver como ficou o espaço negativo e o positivo, tá interessante. Agora eu volto um pouquinho para dentro, né? E vou colocando, ó, criando pontos. Aqui em cima eu vou ter outro ponto. Eu tô terminando toda essa parte primeiro aqui. Vocês podem primeiro terminar essa coluna, depois terminar essa. Fica a critério de vocês. Eu tô observando aqui onde tá mais ou menos... Ó, por exemplo, se aqui eu tivesse um outro quadrado, ficaria melhor de eu visualizar tudo isso. Esse ponto aqui ele tá mais redondo. Aí ele vem para aqui. Ele desce um pouco, vem para cá. Eu tô imaginando como tá ficando as linhas para criar. Isso deixa o método grid mais fácil. Ah, Diego, é obrigatório fazer dessa forma que eu tô fazendo? Não, pode te ajudar, mas se você quiser seguir, olhar quadradinho por quadradinho, sem fazer essas conexões de pontos, tudo bem. Aqui a gente está trabalhando o nosso olhar sobre o nosso método grid. Essa parte ela vem mais para cá. Eu tô já observando onde todo o corpinho dele tá passando. Eu já poderia vir aqui agora desenhando? Poderia. Na prática, eu faria isso. Porém, como eu estou ensinando para vocês, eu quero ensinar da melhor forma. Posso começar agora fazendo tanto pelo olho, finalizando o olho a parte interna, ou começar pela parte externa. A dica que eu dou é... eu já comecei pela parte externa, então eu vou terminar toda a parte externa, depois eu venho para a parte interna. Vocês podem fazer assim. Ou seguir a melhor forma para vocês. Eu vou conectar aqui esse ponto. Conectar esse outro. Eu tô com essa caneta que ela tem tá com a tremulação, o streamline, estabilização. Deixa eu aumentar aqui a quantidade de estabilização. Pronto. Tô vindo aqui. Nesse momento, se vocês quiserem virar a folha, não, só desenho de verdade quem desenha com a folha reta. Gente, é tanta besteira que a gente escuta que desenha do jeito que for melhor para você, do jeito que você conseguir. Tem uma melhor precisão. Pronto, eu tô vindo, tô observando aqui a minha referência. Sempre eu vou ter a minha referência em mente, em vista. Deixa eu modificar aqui um pouco para ficar melhor o meu apoio no tablet, no iPad. Agora eu tô conectando os pontos. Nesse caso aqui, eu vou fazer assim. Sempre que eu tiver dificuldade de fazer uma linha, o que é que eu faço? Eu crio parte dela. Depois, eu volto de dentro dela e vou continuando a minha linha. Eu venho... Claro que isso demanda mais tempo. Técnicas de construir traço. Lá no curso de desenho à mão livre, eu explico... Tem um exercício que eu trago para vocês que é o seguinte. Como construir traço? Eu peguei esse traço, aí eu volto de dentro dele e continuo. Volto de dentro dele e continuo. Volto dentro dele e continuo. Assim eu consigo ter um traço mais preciso, mais reto. A mesma coisa quando a gente está fazendo curvas. Essa curva aqui minha, ela não ficou tão interessante. Como eu faço uma curva melhor? Então eu venho, construo uma linha, depois venho com mais e vou... Assim eu vou deixando o meu traço mais limpo. Claro, se você quiser deixar um traço mais limpo, mas você pode vir com um traço mais reto, não tem problema. Aqui eu só estou deixando um pouquinho mais arredondado. Ótimo. Lembrando que no curso gratuito eu explico a vocês a como desenhar ele do zero. Só estudando as medidas. Mas basicamente é esse mesmo processo, as mesmas técnicas não mudam tanto. Aqui que interessante, ó, essa parte eu esqueci do olho, essa parte de cada olho, né? Então eu vou completar aqui ela. Acho que é daqui até aqui. Pronto. Agora eu vou fazer a parte interna do olho. Então eu venho com calma. Vou analisando a referência e também conectando os pontos. Aqui faz uma curva, né? Pronto. Ele vem e
passa por aqui e vem pra cá. Tô conectando os pontos. Como eu tô sem apoio nessa parte aqui do tablet, fica um pouquinho mais difícil. Vou fazer isso aqui para ter um apoio. Vou vir daqui agora e fazer a conexão dos pontos. Vou construindo os traços aos poucos. Vou apagar aqui essa parte. Limpar um pouco a linha. Pronto. Agora, analisando a estrutura que eu fiz com a base, eu percebo que nos cantos arredondados aqui, eles não estão tão arredondados, então eu posso consertar isso. Vou observar a referência. Na prática, eu já teria virado o papel, feito assim, assim, pra lá e pra cá, e teria já feito bem mais rápido, mas aqui eu tô fazendo com mais calma. Vou vir novamente nos cantos redondos e vou deixar mais redondo. Uma técnica bastante interessante é você estabelecer critérios. Como assim, digo? A minha estrutura, ela é mais ovalada, é mais quadrada ou ela é mais triangular? Se eu sei que ela é mais ovalada, então eu vou fazer uma limpeza de critérios. Onde ela não está ovalada e ela deveria estar. Então aqui eu vou observando que em alguns pontos deveria ser mais redondos do que outros. E onde não tiver, eu vou completando. Aqui em cima, por exemplo, deveria ter sido mais redondo. Pronto. Eu percebo que nessa parte de cima a gente tem um scoop line. O que é um scoop line, Diego? É onde a gente tem uma linha mais grossa. Aqui em cima tem uma linha mais grossa e aqui embaixo a linha mais fina. Eu já posso fazer o scoop line agora. Eu precisaria descer um pouquinho, ó, essa linha da cá de cima para cá. Então eu faço isso. Venho. Eu poderia estar utilizando simetria também, mas não estou. Pronto, criei aqui e vou repetir esse mesmo processo do outro lado. Uma técnica interessante para fazer simetria é: Diego, eu estou tentando fazer de um lado e ele não fica igual ao do outro. A dica é: começa de um lado e automaticamente já vem para o outro, porque assim o seu objeto, o seu desenho, ele tende a ficar mais simétrico. Então eu vou observando aqui, essa parte ela pode ficar um pouquinho mais redonda. No final a gente pode adicionar uns refinamentos também. Essa parte de cá, ela é mais assim. Dentro ficaria um pedacinho de espaço, talvez. Mas tá bom assim. Posso já ir limpando alguns pontinhos que a gente fez. Pronto, a gente já tá com ele quase todo terminado. A parte mais difícil a gente já fez. Agora a gente vem para a parte do olho interno. No olho, a gente pode utilizar a técnica do espaço positivo e negativo. O positivo é onde está preenchido com o objeto que a gente vai fazer o transfer. Então, eu observo que o meu olho, ele começa daqui, desse ponto. Ele passa encostado na linha, né? Bem aqui encostado na linha. Ele vem até aqui embaixo dessa linha aqui também, como se ele baixasse só um pouco. Nessa outra, ele já passa por aqui, ó. Se eu apagar aqui o meu grid, olha como ficam os pontos. Então, eu estabeleci já... Eu poderia simplesmente chegar aqui e já vir desenhando, só olhando de uma diferença para outra? Poderia. Mas essa técnica de conectar pontinhos uns com os outros ajuda bastante. Então, vamos lá. Vou pegar esses pontinhos e vou conectar. Sempre que eu não conseguir fazer algo redondinho, aí eu venho criando uma linha sendo construída aos poucos. Assim eu consigo fazer uma parte redonda mais interessante. Ah, tô com dificuldade. Eu posso criar uma linha assim bem fraca de lado e depois eu venho com outra. Aí eu vou construindo. Não necessariamente seguindo ela. Aí eu venho construindo, construindo e fazendo. Se eu virasse a folha para pegar um apoio melhor, ficaria bem melhor ainda. Aqui vou fazer um leve caminho. Vou apagar aqui.
Eu vou deixar essa linha mais limpinha. No final, a gente começa a adicionar refinamentos, é quando a gente passa mais tempo. Pronto, agora na parte interna, eu tenho aqui, né? Aqui e aqui mais ou menos como os pontos de onde o olho passa. Ele é um pouquinho mais redondo. Pronto. A gente pode... Aqui eu já vou ser um pouquinho mais rápido. Não precisa ser exatamente igual. Eu vou colocar aqui o brilhozinho dos olhos. Aqui a gente tem outro brilho, né? Aqui outro. Aqui outro um pouquinho maior. Só que ele desce um pouquinho a mais. Quando observo os espaços negativos, vamos ver... não tá tão diferente. Ótimo. A gente vai fazer agora a boquinha dele. Lembrando que, caso você tenha dificuldade para a boca, que é uma área um pouco mais detalhada, o que é que você faz? Você coloca mais quadrados. No caso, você vem com a régua aqui, vai colocando mais quadrados e tenta replicar aqui. Lembre que os quadrados aqui nesse ponto, eles têm que ser perfeitamente iguais. Tanto aqui, tanto nessa parte, desculpa, quanto nessa outra. Então, vou apagar aqui para não atrapalhar a visão. Eu sei que a boca começa mais ou menos daqui, né? Então, eu venho, coloco o cantinho, viro, coloco o cantinho. Na verdade, essa daqui é um pouquinho mais grossa. Agora, eu conecto a boca. Perceba que eu estou sempre buscando conectar pontos. Talvez ela pudesse ser um pouquinho mais para cima, mas tudo bem. Tá ok. Vou vir fazer aqui a mãozinha dele, desse lado. Desse outro lado também. Como eu falei, se você tiver dificuldade para encontrar o ponto exato, coloca pontinhos também e vai conectando os pontos. Aqui a gente pode fazer isso, ó. Vou colocar o traço mais fino aqui. Pronto. Eu vou apagar esse grid de cima agora. Apaguei ele. A gente tem algumas tremulações e alguns pontos que fizemos, mas nessa parte é só vocês refinarem. Desenho é isso, vai e volta, é brincar. Pronto. Aqui a gente já tem o método grid aplicado. As bases para fazer ele, vocês já têm. Sempre lembre-se de que vocês precisam nomear. Os quadrados precisam estar totalmente perfeitos. Vocês podem utilizar as técnicas dos espaços positivos, que é onde há o preenchimento, e os negativos. Vocês podem também utilizar os pontinhos. Com essa técnica, a gente consegue desenhar rosto, desenhar absolutamente tudo. Existem vários aplicativos que você também pode utilizar o grid, só que eu não aconselho vocês a utilizar eles de cara. Que primeiro vocês comecem fazendo os próprios quadrados aí em casa, com a régua. Se você quiser seguir esses passos, observa que aqui tem 1, 2, 3, 4 quadrados. Eu quero adicionar mais quadrados. Vem na metade deles e adiciona outros. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E que esse daqui, finalzinho, ele equivale a 1/3, um quadrado dividido por 3. Assim você consegue em casa, se você não quiser imprimir a apostila, replicar esse mesmo estudo. Eu sugiro vocês a fazer o estudo juntamente comigo. Por quê? Vocês vão vendo as técnicas que eu vou utilizando. Espaços positivos, negativos, ponto, a conexão de pontos. Perceba, eu fiz esse pontinho aqui e conectei com ele outro. Com outro aqui do lado. Isso é muito importante mesmo, para vocês terem essa noção de conectar os pontos. Mesmo que você pense que grid não é desenhar de verdade, que isso é uma besteira, literalmente é uma besteira. A gente vai falar que não é uma técnica de desenhar, mas não tem nada a ver isso. O que eu quero dizer para vocês vejam o processo, observem os processos, não se compare com pessoas que já estão há anos e anos no mercado estudando, vai no seu tempo, curte o processo, brinca bastante. E se você quiser aprender a desenhar o Big Eye, o nosso personagem olhudo, também tem um link no QR Code que você pode baixar toda a apostila, todo o material e também os mini cursos gratuitos. A gente vai fazer ele do zero com grafite, depois com lápis de cor, marcadores e aquarela. Gente, muito obrigado por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Caso vocês queiram adquirir algum curso da Udemy, todos eles são por R$ 24,90, aplicando o código Diego7.
Lembrando que é 30 dias de garantia ou reembolso automático. Vocês escolhem. Muito obrigado por tudo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tiago Souto, Tiago Souto, Tiago Souto, Tiago Souto.